Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te falar quais são os melhores repertórios para o eixo temático saúde e como que você vai usar cada um desses repertórios para cada um dos parágrafos da sua redação. Então, repertório para a introdução, para o desenvolvimento 1, para o desenvolvimento 2 e para a proposta de intervenção. Simbora! Então, antes, vamos só relembrar a macroestrutura da redação do Enem, ou seja, quais parágrafos deve ter na sua redação. Então, introdução, onde você vai contextualizar e já trazer o seu posicionamento frente ao problema, quais são as duas causas para aquele problema. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, onde você vai trazer agora de forma definitiva quais são as causas para o problema. Desenvolvimento 1, a primeira causa. No desenvolvimento 2, a segunda causa. E por fim, na proposta de intervenção, você vai fechar o seu texto, fechar a sua redação, entregando para o corretor uma possível solução para resolver aquele problema. Então agora entendida essa macroestrutura, vamos entender quais repertórios não clichês, repertórios inéditos você pode usar para a introdução, para o desenvolvimento, para a proposta de intervenção. Para a introdução, eu dividi em 3 repertórios e os outros têm apenas um repertório para cada. Por que aqui tem 3? Porque para te dar a garantia, para te dar uma maior segurança sobre encaixar cada um desses repertórios para os mais variados temas. Então eu dividi os temas do Enem em 3 tipos. Temas relacionados a maus hábitos em saúde, temas relacionados a algo contra o avanço da saúde, o avanço da ciência no século XXI, e temas sobre bioética. Agora eu vou entrar em cada um dos repertórios. O primeiro repertório é para aqueles casos de temas relacionados a maus hábitos em saúde, como alimentos ultraprocessados, consumo excessivo de alimentos ricos em açúcares, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tabagismo e vários outros maus hábitos em saúde, maus hábitos de estilo de vida, como também sedentarismo e vários outros que eu poderia aqui citar, estão relacionados a essa segmentação que eu fiz aqui. Qual obra que você usaria? Esse The Case Against Sugar. Desculpa meu inglês, porque eu não sei falar inglês bem, mas tá aí. O que importa é a tentativa. Mas vamos lá. Esse livro, ele é desse autor, o Gary Taubes, que é um jornalista norte-americano. Basicamente, o que esse livro fala? Esse livro, ele vai tratar o açúcar como um responsável pelas doenças crônicas, pelo crescimento das doenças crônicas que a gente vê no mundo atual. O que eu estou dizendo como doença crônica? Diabetes tipo 2, não a tipo 1, tipo 1 é genética, a tipo 2, hipertensão, obesidade, problemas cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio e vários outros que eu poderia aqui citar, e assim por diante. Então, ele mostra como que o açúcar é, na verdade, um problema do século XXI, uma questão a ser resolvida. A alimentação rica em açúcar, ela tem que ser combatida. Inclusive, ele fala aqui, como eu cito, depois pode dar uma lida aqui, que a indústria do açúcar manipulou pesquisas para minimizar seus danos e como que a desinformação levou ao aumento do consumo de carboidratos refinados. Então, durante muito tempo, foi criada uma cultura de açúcar como até algo positivo, mas, na realidade, é um dos principais causadores de doenças crônicas. Esse livro você pode citar como? Você vai falar basicamente o seguinte: você começa sua introdução, ou seja, sua contextualização, falando sobre esse livro. Você fala lá como que o açúcar está relacionado a essas doenças crônicas e tudo mais. E você puxa um gancho, usa esse repertório para puxar o gancho de que não é só açúcar, um mau hábito que prevalece na sociedade brasileira. Óbvio, se o tema for sobre açúcar, vai direto. Mas se o tema não for sobre açúcar, você pode usar essa obra como um gancho para trabalhar outros temas, como tabagismo e os outros que eu falei. Agora, vamos para a segunda segmentação de introdução, relacionada ao tema que pode cair. Aqui, esse repertório para a introdução está muito mais associado a temas contra o avanço científico do século XXI, como, por exemplo, o quê? Movimento anti-vacina, vários outros que eu poderia aqui citar. Qual que é a obra que eu vou usar? Eu vou usar uma obra que trabalha sobre os avanços científicos, para que a minha linha argumentativa fale o seguinte,
apesar de todos esses avanços científicos mostrados na obra, o avanço da saúde, o avanço da ciência, ele está sendo embarreirado, ele está sendo mitigado pelo quê? Pelo esse tema contra o avanço científico. Pode ser, por exemplo, o movimento antivacina. Então aqui, igual a obra que eu vou citar a obra O Imperador de Todos os Males, desse médico, que eu não vou nem ousar dizer esse nome, mas ele diz basicamente sobre o que esse livro? Esse livro diz basicamente sobre a patogênese do câncer e como que a gente teve um avanço surpreendente na ciência, na saúde, para o combate do câncer, com imunoterapia, terapia molecular, terapia com anticorpos, terapias direcionadas e muitos outros avanços que a gente teve, não só em questão de tratamento, mas também em questão de entendimento do próprio câncer em si. E como que isso afeta, como que isso auxilia no aumento da expectativa de vida daquelas pessoas que têm câncer. Então, esse livro você pode citar, então você coloca lá, os avanços da ciência são demonstrados, por exemplo, por essa obra, que o autor descreve, imunoterapia, terapia direcionada, entendimento molecular, daí você vem com o contraponto, para você puxar o tema. Entretanto, na realidade odierna brasileira, o avanço científico do século XXI está sendo mitigado aí você pode colocar, por exemplo, pelo avanço do movimento antivacina e vários outros termos que você poderia utilizar esse repertório específico. Agora, em relação à terceira introdução, tá? Essa segmentação eu fiz para bioética, ou seja, todas aquelas questões relacionadas a debates sobre é certo ou não determinado avanço na ciência. Aqui, o que você vai usar de repertório é um repertório muito interessante, que é um cientista chinês, He Jiankui, acho que é assim que pronuncia, que em 2018 ele fez uma coisa que a humanidade não esperava, ou talvez não esperava naquele momento, daquela forma como foi feita, que é a modificação genética para a criação de bebês. Então ele criou bebês modificando a genética, usando essa técnica que é o CRISPR, na verdade o nome da técnica completa é CRISPR-Cas9, ou CRISPR-Cas9 aqui em português, que é basicamente a técnica de modificação de genes que ele utilizou nesse caso e foi muito criticado pela questão de se realmente um ser humano deve interferir nessa questão da vida, nessa questão genética. Se, além de debates muito religiosos também, porque essa questão vai contra muitas religiões, e acabou que gerou um grande debate, uma grande discussão, também não só sobre se deve ou não fazer, mas também qual que é o impacto disso para o futuro da humanidade. Então você pode usar esse repertório para várias questões relacionadas à bioética, se é certo ou não tomar determinada atitude dentro do que no que se refere à ciência, à saúde. Agora vamos para a argumentação, ou seja, quais causas que eu vou dar para determinados temas de saúde. Diferente da introdução, aqui eu já padronizei. Eu vou usar dois argumentos, duas causas, um para o desenvolvimento 1, um para o desenvolvimento 2, e vou embasar cada uma dessas causas com repertórios específicos. Então aqui, vamos lá. O primeiro argumento que eu usaria é a negligência estatal, ou seja, o quanto o Estado está sendo negligente em assegurar o que a Constituição está pregando. Então aqui eu vou usar como repertório a Constituição Federal de 1988, mas diferente de todo mundo que usa só o artigo 5º e 6º, ou às vezes nem cita artigo, aqui você vai citar o artigo específico para a saúde, que é o artigo 196, que eu vou ler aqui com você agora. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o que a gente vê na realidade atual, na realidade contemporânea, na realidade moderna, na realidade odierna brasileira? Que esse artigo não está sendo cumprido na prática. E é exatamente isso que você vai embasar a sua redação, o seu desenvolvimento 1. Você vai dizer, o Estado está sendo negligente, o Estado não está assegurando o que é pregado
pela Constituição Federal de 1988, pelo artigo 196, e por isso a problemática, seja igual ela for, persiste na realidade do nosso país. Agora vamos para o segundo argumento, que é o gradiente social da saúde. Basicamente, o que eu vou usar como ideia? A ideia é de que a saúde ela não é igualitária. A gente vê uma desigualdade na saúde, que é esse gradiente social. Ou seja, o acesso à saúde ele vai variar conforme a condição socioeconômica, conforme a posição do indivíduo na sociedade. E isso contribui para a persistência do problema, principalmente naquelas classes sociais mais baixas. Igual obra, igual o repertório que eu vou usar. Esse The Health Gap, The Challenge of... eu não vou testar meu inglês aqui não, mas é esse aqui. Esse livro do Michael Marmot, que é o professor de epidemiologia norte-americano. O que diz nesse livro? Que a saúde ela não depende apenas de fatores biológicos, que é o que a gente pensava. Mas que muitas pessoas têm a ideia de que a saúde está relacionada à idade do indivíduo, ao estilo de vida, à genética, mas não é só isso. A saúde também está relacionada à posição do indivíduo na sociedade, de tal forma que a expectativa de vida e o nível de incidência de doenças vai variar progressivamente conforme o nível socioeconômico desse indivíduo. Então é exatamente esse que é o argumento que eu embasaria. O segundo argumento que eu usaria em redações sobre o tema saúde. Então, vamos agora para a intervenção. A intervenção, eu não vou usar um repertório. Por quê? Porque eu já usei um repertório na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. Na intervenção, a gente não vai trazer ideias novas. A gente vai apenas sintetizar essas ideias e entregar para o corretor qual que é uma proposta para a resolução do problema. O que eu recomendo que você faça? Uma proposta de intervenção completa e uma incompleta. A completa, nossa, que o mouse hoje tá difícil, mas vamos lá. A completa é o quê? Que ela tem os 5 elementos: agente, ação, modo, finalidade, detalhamento. A incompleta, você vai usar só 2 ou 3 desses 5 elementos que devem ter na sua intervenção. O que eu faço? Sempre eu uso a mesma introdução, que é essa intervenção coringa para qualquer tema. Então vamos lá. Depreende-se, portanto, que o problema, eu vou colocar o problema, é um problema de alta relevância que deve ser mitigado assertivamente. Para isso, assiste ao Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta, eu vou falar a solução, por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, a fim de que eu vou falar a finalidade. Então aqui eu fiz a primeira proposta de intervenção completa usando o Ministério Público. Agora eu vou fazer a segunda, que eu vou falar que outra ação é dever de alguma instituição. O que eu vou usar nesse caso para tema de saúde? O Ministério da Saúde, para ficar encaixado, para ficar intrincado com o tema que a gente estiver trabalhando. Então é isso que eu queria falar para vocês. Agora eu vou te entregar alguns temas para você treinar. São 10 temas aqui. Eu recomendo que você pegue 1, 2, 3 deles e realmente treine. Agora eu quero falar um pouco com você, fazer uma reflexão de fato, se tudo que eu passei para você, fazer uma redação do zero é realmente a melhor estratégia. Porque acontece o seguinte: se você estudar, se você seguir igual esses repertórios que eu estou te passando e escrever lá no dia do Enem sua redação, é muito provável que você vai bem. Só que tem um porém. Existem casos que você vai demorar muito mais para desenvolver sua redação. Você demora 2, 3 horas para desenvolver ela. E eu não recomendo que aconteça isso com você. Eu recomendo que você tenha uma estratégia que não fazer tudo do zero. O que eu recomendo para você? Que você use uma coisa que eu criei lá em 2022, que é o modelo de redação camaleão. O que é isso? Basicamente, é um modelo múltiplo de redação. É uma estrutura múltipla, que ela vai se adequar conforme o tema. Diferente do modelo Coringa, que a gente tem uma estrutura de 4 parágrafos para todos os temas, aqui não. Aqui eu tenho uma estrutura de alguns parágrafos de introdução, alguns parágrafos de desenvolvimento e proposta de intervenção para você escolher no dia do Enem, conforme o tema, quais deles você vai usar. Isso vai fazer com que você faça um texto muito mais específico, muito mais de acordo com o tema e não corra o risco de demorar muito para escrever, de ter bloqueio criativo e demorar muito tempo na redação. Então,
Agora eu vou te mostrar na tela do meu computador como que funciona o método camaleão e por que eu recomendo fortemente esse método. Aqui na sua tela agora você vai ver como que funciona o método camaleão. Então a estrutura de parágrafos que eu desenvolvi. Basicamente eu desenvolvi vários parágrafos para introdução, vários parágrafos para causas, ou seja, para argumentos para o desenvolvimento 1 e para o desenvolvimento 2 e uma proposta de intervenção. Esses parágrafos todos têm o objetivo de eu já chegar lá, já com tudo pronto, eu só preciso passar para o papel. Assim como o modelo Coringa. Mas aqui a diferença é o seguinte, eu não tenho uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e uma intervenção. Eu tenho vários parágrafos e eu vou selecionar quais parágrafos eu vou usar conforme o tema, para dar especificidade ao meu texto. Então, por exemplo, eu chego aqui, análise do tema. Analisei o tema é, por exemplo, queimadas no Pantanal. O que eu vou fazer? Eu vou analisar as introduções que eu posso usar para esse tema, que são as 7 que eu elaborei para os eixos temáticos que permitem eu escrever em alto nível para qualquer tema. Os eixos são problemas sociais constitucionais, saúde, meio ambiente, educação, esporte, tecnologia e cultura. O que aconteceria? Nesse caso, eu iria usar o do meio ambiente. Olha para você ver. Eu estou escolhendo qual parágrafo que eu vou usar para se encaixar para aquele tema. Eu não estou usando um parágrafo para todos os temas. Eu estou variando a minha estrutura conforme o tema. Como se eu soubesse, mostrando para o corretor que eu tenho muito mais domínio do tema, muito mais domínio do assunto que eu estou falando. Porque eu vou usar um repertório mais específico. Então aqui, por exemplo, o tema queimadas no Pantanal, eu vou usar o de meio ambiente. Ele já está aqui, ó, o parágrafo. Depois, se você quiser, pode parar para dar uma olhada, para você ver como que os parágrafos estão todos em alto nível, já foram validados, não só por mim, mas corrigidos por professores que estão há mais de 10 anos dando aula de redação. Então, são estruturas realmente muito efetivas, muito validadas. Então, feita a introdução, você vai escolher causas, os argumentos para preencher o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Eu também listei 8 causas, por exemplo, a lógica mercadológica capitalista, a busca por prestígio social e várias outras. Aqui eu vou selecionar, por exemplo, a busca por prestígio social, para você ver o parágrafo, depois se quiser, pode pausar o vídeo para dar uma olhada. E por fim, uma proposta de intervenção que se encaixe para todos os temas, para não ter dificuldade também de escrever a proposta de intervenção. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você e eu te vejo na universidade.